E aí, galerinha, gostaram da aula de ontem? Então, ontem a gente viu os 4 modelos atômicos, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, né? Hoje a gente vai estudar mais aprofundadamente o átomo, né? E as partes divisíveis dele, né? Nós descobrimos então ontem que o átomo tem prótons, nêutrons e elétrons, tá? E com isso a gente vai ter alguns cálculos, certo? O primeiro cálculo deles é a massa desse átomo, como se a gente fosse pesar o átomo, né? Então, como é que eu vou descobrir a massa, o peso desse átomo? Um átomo tem prótons, nêutrons e elétrons. Por que eu não coloquei esses elétrons aqui, vocês ainda lembram? Então, veja bem, os elétrons a gente vai ignorar porque eles são muito leves. Isso mesmo, sei que vocês lembraram. Então, a gente não vai usar a massa do elétron aqui porque ele é muito leve, né? Ele não ia fazer muita diferença no valor total da massa. Então, ignora o elétron. O que eu vou calcular? Como é que eu vou chegar à massa no átomo? Número atômico e número de nêutrons. Da onde surgiu esse negócio desse número atômico, tá? De acordo com a legendazinha que eu tenho aqui, né? Então, número atômico, Z, A massa, N nêutrons, P minúsculo prótons e E elétrons. Então, vejam bem, o número atômico é um número usado para representar aquele átomo. É um número que define um átomo de um elemento químico. Por exemplo, todo átomo de oxigênio sempre vai ter 8 prótons. Todo átomo de nitrogênio sempre vai ter 7 prótons. Ou seja, é um valor que não muda, é um número que define de que é aquele átomo. Elétrons pode mudar, nêutrons pode mudar, massa também. Mas o número de prótons de um elemento químico nunca muda. Então, o número de prótons, né, também vai ser chamado de número atômico. É aquele valorzinho que define o átomo, tá? Então, eu posso dizer aqui que eu tenho o número de prótons mais número de nêutrons, tá? Então, para achar a massa, eu somo prótons mais nêutrons. Com essa fórmula aqui, eu posso rearranjar ela e descobrir o número atômico e também o número de nêutrons, tá? Então, A menos N eu acho o número atômico e massa menos número atômico eu acho o número de nêutrons. Por último, tá? Como é que a gente vai representar esses átomos nos nossos exercícios, nas nossas provas, certo? O valor de baixo sempre vai ser o número atômico e o valor de cima, pode ser de um lado ou de outro, sempre vai ser a massa. Os nêutrons, ele normalmente não aparece, mas, né, quando ele aparecer, ele vai vir bonitinho aqui na frente, tá? Então, eu vou sair da frente para fazer aquele print legal e vou apagar o quadro para a gente fazer alguns exemplos desses cálculos, beleza? Tcharam! Então, aqui eu tenho 3 exemplos, tá? Nesse primeiro exemplo, tá faltando quem? Tá faltando o valor de cima. Ainda lembra o que é o valor de cima? Então, eu tenho um elemento qualquer. O valor de baixo sempre vai ser o número atômico, né? E em cima sempre vai vir a minha massa. Lembrando que ela pode aparecer antes ou depois do símbolo, tá? Então aqui, ó, eu tenho o número de baixo, número atômico. Quem é esse valorzinho aqui da frente? São os nêutrons que podem aparecer, né? Então olha só, o que eu tenho? Tenho o número atômico e tenho nêutrons. Quem é que tá faltando? Tá faltando o valorzinho de cima. O valorzinho de cima é a massa. Então, tá faltando aqui a massa desse carinha. Como é que eu vou descobrir? Massa é igual a Z mais N. Então, eu tenho número atômico mais número de nêutrons. Então, eu
vou lá. 20 mais 20. Nossa, é uma conta muito difícil. Massa igual a 40. Aí, o que tá faltando aqui embaixo? Tá faltando o número atômico. Como é que eu acho o número atômico? Número atômico eu tenho massa menos nêutrons, né? Então eu vou lá, Z igual a menos N. Então, Z é igual a 14 menos 7. Z é igual a 7. E por último, na nossa aula de hoje, o potássio está faltando quem? Tá faltando o valorzinho da frente. Esse aqui é o mais comum, tá? Isso é o que mais vai aparecer nos exemplos de vocês, né? Porque nem sempre a gente vai precisar dos nêutrons, certo? Então, eles normalmente vão fornecer número atômico e número de massa. E aí, quando você precisar, você procura nêutrons. Então, como é que eu acho nêutrons? N é igual a A menos Z. N é igual a 39 menos 19. N é igual a 20. Belezinha? Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o likezinho, que a tia não pode perder o canal dela, né? Avisem os colegas, certo? E eu vou estar enviando a atividade para vocês ainda hoje. Daqui para meia-noite ela chega no telefone de vocês. Beleza? Até sexta-feira então. Beijinhos!